Olá, olá para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e estamos aqui para iniciar mais um episódio do podcast. Tá? Lembrando mais uma vez que o podcast é do Comunique-se em parceria com o Dino, divulgador de notícias, tá? E aproveitar que você está chegando agora, né? Se você não assistiu os outros vídeos, entra no canal e confere lá todos os episódios que com certeza você vai adorar. E também aproveitar que você está aqui, não custa nada, deixa aí a sua curtida, o seu comentário e compartilhe esse vídeo, beleza? Porque hoje promete, tem uma convidada aqui super especial, tá bom? Bom, quero aproveitar a oportunidade também para dizer o seguinte, se você ainda não conhece o Comunique-se, não conhece o Dino, você que é da área da comunicação, você que é um amigo da comunicação, não conhece as nossas soluções, por favor, entre em contato com a gente, porque a gente separou uma proposta especial para você, tá bom? Sabia disso? Entra aqui no link que está na descrição e peça uma demonstração, você vai ver como que a gente pode solucionar a sua vida e impulsionar a sua comunicação. Beleza? Bom, dito isso, já passei aqui os recados iniciais. Vamos para a convidada de hoje. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma jornalista com mais de 30 anos de experiência no jornalismo, né, no telejornalismo, e também foi vencedora do Prêmio ESSO, né, de jornalismo em 2012 e hoje está à frente da Band News como diretora executiva. Senhoras e senhores, recebam aqui no podcast Rosângela Lara, isso? Isso. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, com vocês. É uma delícia participar de um produto como esse, que eu tenho certeza que a gente vai bater um papo incrível. Ah, com certeza, isso com certeza. Que eu espero poder, através da minha história aqui no jornalismo, inspirar, mostrar para as pessoas o que deu certo, o que deu errado também, né? Claro, é importante. E falar desse momento tão especial que a gente vive no jornalismo e para quem faz Hard News, né? Como eu faço no Band News TV, junto da minha equipe. É uma experiência muito diferente de tudo que eu já tinha feito na vida. Então, vamos falar disso, né? Para estar até hoje, né? Até onde você está hoje, fala um pouquinho do início aí da sua carreira, onde surgiu esse amor pelo jornalismo, como que foi tudo isso? Bom, o jornalismo não foi uma escolha de primeira, não. Uhum. Eu me formei na área de educação, né? Me formei para ser professora. E fui estudar na Faculdade de Letras, da PUC, aqui em São Paulo, para poder seguir essa carreira de professora. Sempre gostei muito de literatura e língua portuguesa, e foi por aí que eu fui. Mas aí, quando eu cheguei na PUC, eu me encantei com o jornalismo. A gente tinha ali uma oportunidade de dividir as aulas com vários estudantes de outros cursos, que é uma coisa muito bacana. Você conhece outras pessoas já no primeiro ano de faculdade. Uhum. E aí o mundo se abriu para mim, quando eu comecei a dividir o meu tempo com os estudantes de jornalismo. E eu falei, não, é isso que eu quero. Então, vou virar essa chave. Cheguei a fazer 2 anos de letras, virei a chave e fui para o jornalismo. Foi assim, não foi uma escolha de primeira... Sim. Mas eu me apaixonei por jornalismo. Com o convívio ali, com a experiência, teve essa troca aí. Ainda na faculdade. E depois eu comecei a trabalhar, minha primeira experiência também não foi em televisão. Comecei a trabalhar em assessoria de comunicação. Olha só. Assessoria de imprensa. E eu fui muito bem recebida pelos colegas de redação. Eu trabalhava no setor público, de saúde pública. Uhum. Então, você imagina, o que você vai vender de saúde pública? É muito complicado. É uma área muito segmentada, né? Só problema, né? Na verdade, a gente era procurado exclusivamente para apagar fogo. Então, jornalistas de rádio, de TV, de jornal, procuravam ali a equipe exclusivamente para denúncias, para falta de médico, para falta de equipamentos. Então, a gente não conseguia vender nada de positivo. Nossa luta era diariamente tentar explicar, muitas vezes, o inexplicável. Era um exercício difícil. Ah, imagino. Mas as redações com quem eu conversava eram muito abertas, muito solistas a escutar. Eu sou de um tempo que a gente ligava para as pessoas, né, pelo telefone fixo. Não tinha ainda toda essa tecnologia, essa facilidade, né? As redações recebiam fax, release, em forma de fax, né? Era uma relação que acabava ficando mais pessoal, porque as coisas também aconteciam num ritmo diferente. E eu, na assessoria de comunicação, fiquei como uma espécie de setorista de televisão, falando com jornalistas de televisão. Ah, sim. Aí já começou o contato. E aí começou o contato, né? Eu comecei a ser ensinada por esses jornalistas como é que eu deveria vender a pauta para eles. Olha só.
Muito interessante, assim. Ó, você quer me vender essa pauta? Você quer que a gente publique? Então, pensa comigo. Que imagem que você vai me oferecer? Você tem um personagem para me dar? Quem é que pode conversar comigo? Eu vou precisar disso, vou precisar daquilo. Uma escola, né? Não, total. Na prática, né? Eu na assessoria de comunicação e os colegas de pauta das TVs me ensinando como é que eu deveria vender a melhor pauta. Caramba, que legal, né? Muito legal. É uma experiência que hoje, se você for parar para ver, nem todo mundo tem essa calma, essa percepção, né? Não, eu acho que falta tempo também para as pessoas hoje, né? O jornalismo sempre foi uma corrida contra o tempo. Mas quando eu comecei, a gente não tinha as redes sociais, a gente não tinha os sites, a notícia não tinha esse imediatismo. Então, você ia conversar com um pauteiro, por exemplo, ele estava realmente fechando o jornal do dia seguinte. Não tinha uma concorrência. Ele sabia que o jornal dele, naquele dia, já estava fechado, todo mundo ia dar aquela notícia quase que no mesmo horário. Sim, já estava ali, tudo né? bem, né? Hoje não, hoje as pessoas precisam correr atrás de um dinamismo, de uma entrega. É uma corrida contra o tempo, né? Mudou demais, mudou demais. Então, a atenção também que você pode dar, ela é diferente, né? Uhum. Então, eu acho que eu peguei um momento muito bom, assim, onde esse abraço coletivo aí, de colegas de profissão, mas que ao mesmo tempo estavam em lugares tão diferentes, fez para mim uma escola. Eu trabalhava num lugar, mas estava aprendendo como trabalhava no outro. E aí eu entrei na televisão, né? Na TV Bandeirantes. Foi meu primeiro emprego. Já começou lá na Bandeirantes? Já comecei lá. Mas comecei trabalhando com pauta. Justamente o que eu tinha de conhecimento por conta dos meus colegas. Uhum. E assim eu segui. Fiz pauta durante muitos anos, que é realmente o maior desafio, acho que até hoje, em comunicação. Pauta. Porque você tem que ter uma grande ideia todos os dias, imaginar algum assunto que ninguém falou sobre ele. Se falou, você tem que saber como é que você vai entregar isso de um jeito diferente e atrativo no mundo como hoje, né? Onde tudo já foi dito. Ou pelo menos as pessoas acham que tudo já foi dito. Exatamente, né? Esse, querendo ou não, é um grande desafio, né? Um dos maiores desafios aí, né? Eu acho o maior desafio. Porque depois que você tem a pauta na mão, normalmente ela se impõe, né, como notícia. Sim, sim. Mas quando você precisa pensar em algo que não está ali colocado, que não é um fato, que você precisa criar, chamar a atenção do outro, fazer ele parar para assistir, é muito difícil hoje em dia. Sempre foi, mas eu acho que hoje se tornou mais difícil ainda. Até também por uma questão de atenção, né? É aquilo que você falou, é uma corrida contra o tempo, tem muita coisa chegando. E aí eu não sei, acho que também corre com isso, com esse desafio, você prender a atenção ali de quem vai receber essa notícia, essa pauta. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você sente isso também? Muito, muito, porque quando eu cheguei na televisão, 94, 95, e a partir daí eu fui fazer pauta, quem pautava a notícia era o jornalista. Você fazia uma reunião, você discutia o que vai ser pauta hoje, o que é importante, o que está acontecendo? Hoje não é mais assim. Há um tempo já não é mais assim. Quem pauta o jornalismo é a sociedade. São as pessoas que já gravaram algum vídeo no seu celular e colocaram na rede, que já deram uma opinião que virou manchete num site importante, ou que girou ali uma suíte de uma informação que você tinha até o dia anterior e alguém que eu digo assim, não necessariamente um jornalista, um profissional de comunicação, a sociedade, né? Uhum. Colocou ali e você precisa se pautar por isso. Então, isso muda o tempo todo. Você não para e pensa mais, o que é muito bom, né? É uma democratização da informação. Se você imaginar que isso era discutido dentro de um ambiente fechado de redações, e agora nós somos pautados. Eu acho que existe, né, esse movimento, né, de fora para dentro. Muito. É o que era contrário, né? Até pouco tempo atrás. É uma coisa que... É aquilo que você disse, né? Tinha pauta, você tinha que levar essa perspectiva, esse olhar diferente. E hoje você consegue muito bem, dependendo de uma ação que aconteceu lá fora, na sociedade, uma coisa que está exigindo, né, que tenha uma pauta sobre aquilo, automaticamente isso vai se revertendo para lá, né? Sim. Hoje todo mundo tem uma câmera na mão. Todo mundo é um cinegrafista. E uma imagem pode te pautar para dias e dias e dias de reportagem,
pode te pautar para você descobrir um escândalo, pode te pautar para você tratar de um tema muito importante para a sociedade. Uma imagem, né, pode transformar uma pauta numa coisa assim que vai ocupar as manchetes de todas as TVs, rádios, jornais por semanas. E não era assim. Você precisava de um cinegrafista, você precisava de uma reportagem investigativa, você precisava dar sorte de ter um flagrante. Hoje, além das pessoas terem todas elas uma câmera na mão por causa do celular, todos os lugares têm uma câmera de segurança, Sim. Todos os lugares têm um espaço que está sendo gravado. Então, a perspectiva mudou demais. Total. Né? Todo mundo está vigiado ao mesmo tempo. Né? Em todos os momentos. Impressionante. Né? Então, se acontece, às vezes, um acontecimento, pode ter certeza que, se não tiver naquele acontecimento, pelo menos uns 2 passos atrás, vai ter alguém já filmando, vai ter imagem daquilo. Sim. Né? Na trajetória. Né? Então, por esse lado, pensando, é claro, né? Quando a gente fala de rede social, né? Essa transformação digital, tem muita coisa boa, muita coisa ruim. Né? E aí eu acho também que, como existe para esse lado bom da gente ter diversos conteúdos, diversas visões, tem aquele outro lado, né? O lado B, né? Das pessoas, muitas vezes não entender ali como o jornalismo atua e a importância dele, né? Principalmente nessa questão de checagem, né? De você trabalhar a notícia ali com um pouco mais de cuidado, né? Então tem essa questão da fake news, né? Tem essa questão de você também espalhar algum tipo de informação sem a devida responsabilidade. Então, você sente que isso é um desafio também? Muito, muito, porque a responsabilidade, que sempre foi muito grande, ela dobra. Porque a produção do conteúdo não é mais só sua. Então, a origem desse conteúdo tem que ser sempre muito checada. Porque pode estar fora de contexto, porque pode ter uma montagem, né? Então, assim, ao mesmo tempo que é muito bom que as pessoas tenham para si o domínio dessa produção de conteúdo, que a sociedade possa se colocar também, né, como produtora de conteúdo, isso me interessa, isso é notícia para mim, olha, eu também tenho algo a contribuir, é aí que eu acho que o jornalismo tem a responsabilidade triplicada, que é de você realmente poder checar absolutamente tudo que chega na sua mão e poder oferecer para o público esse crivo, né? Quer dizer, se um veículo de comunicação está colocando isso no ar, é porque isso realmente já foi confrontado. É porque, de fato, alguém já foi atrás da fonte para perguntar, é assim mesmo? Isso aconteceu? Foi desse jeito? E é isso que eu acho que as pessoas precisam estar muito atentas. O conteúdo está aí em todos os lugares. Quando a gente tem um veículo de comunicação por trás desse conteúdo, é porque esse conteúdo já foi checado. Sim, né? Eu acho que falta esse clique, né? Qual é a diferença de uma pessoa que publicou um conteúdo e aí depois de um certo tempo vem um veículo de comunicação e publica depois? Eu acho que falta esse clique. Pô, se um veículo está publicando, então peraí, realmente a coisa é verídica, né? Já está ali. E aí o problema é esse, né? Com todo mundo tendo essa informação, não é um problema, né? É aquilo, né? Você libera acesso para todo mundo divulgar, né? E de certa forma opinar, de trazer outra perspectiva, né? Mas só ter esse cuidado na hora de checar, na hora de receber uma informação, até mesmo de compartilhar, uma coisa que a gente já comentou aqui bastante também. A gente já trouxe o Eneg para falar sobre isso, comentamos com os jornalistas também, até mesmo no jornalismo esportivo, que é uma coisa que também acontece bastante. Então você vê, né? Olha o tanto de informação que passa, independentemente da área, né? Da categoria, se é esporte, né? Se é entretenimento. Muita coisa acontece justamente por esse mau uso, né? Ou essa falta de percepção de quem está recebendo aquela notícia, né? Então, eu recebi uma notícia, pô, de quem que ela está vindo? Né? O que está falando? Sobre o que está falando a notícia. Então, tem que ter esse clique. E aí eu acho, pô, no seu cargo, né, estando ali, é uma atenção que tem que ser redobrada, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que a gente não precisa dar furo se a gente for dar um furo e correr o risco de estar dando uma informação errada no ar. Né? É melhor você esperar, e mesmo que uma concorrente sua saia na frente, se eles conseguiram chegar primeiro, ok, vamos correr atrás de melhorar, então, nosso padrão de checagem. Eu lembro que na cobertura de Brumadinho, daquela tragédia horrível ali da Vale, né, da barreira, da barragem, nós passamos, enfim, incrédulos o dia inteiro com imagens que chegavam de todo o tempo, a todo tempo, de todos os lugares. Imagens feitas por celular, de pessoas que estavam ali ao redor, participando daquele momento
horrível, trágico. E uma dessas imagens que chegou ali quase que no final do dia era de uma caminhonete que, no momento em que a barragem estourava, a caminhonete meio que tinha sido jogada para cima. E aí as pessoas diziam, tem um sobrevivente, tem um motorista dessa caminhonete falando. E era tão incrível você imaginar que alguém teria sobrevivido dali, que o primeiro movimento que todos nós fizemos foi de não, isso não é verdade. Não, só pode ser uma montagem. E a gente não conseguia checar. Caramba. A gente não conseguia checar com a praça, né? Que estava, imagina, uma polvorosa. Não tem nem como, né? A gente não conseguiu checar que aquilo ali era real. E foi uma grande discussão na redação. Nós, né, Canal 24 Horas, nós ficamos no ar o tempo todo. Então, você não tem aquele tempo para esperar formatar um jornal o dia inteiro e ali, às 8 da noite, você dá a notícia já checada. Você tem que definir ali. Vai para o ar agora? É na hora, já. Né? É. E aí, com isso, mesmo sendo na hora, tem aquela responsabilidade. Nós você não vai não demos. Foi uma decisão editorial, porque nós não conseguimos checar. E depois, a concorrente conseguiu checar, era domingo, se eu não me engano, eu acho que à noite, no programa de rede deles, eles estavam com o motorista. O motorista realmente havia sobrevivido. Era uma imagem impressionante que depois, obviamente, rodou o mundo. Mas eles conseguiram ir até a casa desse motorista e conversar com ele na sala da casa dele. E aí fica aquela pergunta, nossa, a gente tinha a imagem na mão. Poxa, por que a gente não deu? Mas, assim, é isso. Nós não tínhamos como checar. Uhum. Então, parte, é melhor né? a gente perder o que seria um furo a dar uma informação não checada. Uhum, claro. E, assim, você acha que hoje a questão do furo ela é tão importante assim? Ainda mais sabendo que tem tantos veículos que publicam praticamente a mesma coisa, porque a gente fala de grandes páginas na rede social, que por vezes nem é um grande veículo, nem é um veículo, né, de comunicação consagrado e tudo mais, mas é uma página que tem boas visualizações, que Sim. tem um bom engajamento e que, por hora ali, pega uma notícia e compartilha, né? Uma espécie de canal que só vai pegando as principais notícias e vai colocando. E, às vezes, esse canal que faz isso tem ali mais engajamento, né, até mesmo mais visibilidade do que um canal que publicou aquilo inicialmente. Exato. Então, essa questão do furo, você acha que ainda é importante? Por mais que tenha essas páginas, né, esses outros canais que vão disseminando essa mesma informação, você acha que ainda o furo é uma questão importante de falar assim, pô, é legal a gente publicar isso aqui primeiro. É bacana. Tem isso ainda muito? Eu acho que, assim, a percepção do que é furo mudou também por causa disso, né? Porque você tem uma infinidade de veículos e que não necessariamente não são os grandes veículos de comunicação que conseguem informações que são furo e vão pautar todos os outros veículos. Mas eu acho que você dar na frente a notícia com toda a responsabilidade do mundo para os canais como o canal que eu dirijo, que é um canal hard news, de busca por informar talvez a mesma coisa, mas primeiro ainda faz a diferença. Não necessariamente uma notícia exclusiva, mas informar primeiro. Porque é o que a gente pode oferecer para quem está com a gente. Você viu primeiro aqui. Isso é uma coisa. E a outra coisa, a exclusividade, aí ela se tornou mais importante ainda. Porque quando você consegue um conteúdo exclusivo, que pode não ser um furo, mas pode ser só para você, algo que às vezes ainda não foi dito sobre aquele tema que já virou um furo, né? Uma nuance, um bastidor. Então, isso eu acho que ainda faz muita diferença. Porque, como você falou, a notícia está em todos os lugares. E, às vezes, um veículo que não é grande consegue furar um veículo grande com uma exclusividade, né? Com um bastidor. Então, acho que o furo mudou nesse sentido. Não é a notícia em si, mas é o que está por trás da notícia. E, no caso do Canal 24 Horas, é a busca por informar primeiro. Então, quando a gente consegue dar primeiro a notícia, a gente comemora muito. Imagino, né? E eu queria que você falasse sobre isso, né? Aproveitando esse gancho, como que é a rotina de um canal 24 horas, né? Essa pegada hard news precisa estar todo o tempo ligado e tal. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, né? Porque, de fato, olhando de fora, muitas pessoas às vezes não tem essa percepção, né? Liga ali, tá vendo e tal. Mas por trás disso, eu imagino que seja uma loucura, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É uma redação muito pilhada, né? As pessoas estão o tempo todo, enfim, atentas, porque a grande diferença da TV aberta, que eu também já trabalhei, para o Pay TV, a TV a cabo e esse jornalismo 24 horas, é que na TV fechada, você constrói a notícia o dia inteiro.
E aí você vai entregar essa notícia para o telespectador no horário do jornal. Então, toda essa construção, ela é interna. Ela é entre o repórter, o editor, o fechador do jornal, o editor-chefe. Tudo isso vai sendo construído. Olha, tenho essa informação, tenho essa sonora, tenho esse bastidor, como é que eu construo, como é que a gente vai dar? Isso vai virar um VT, isso vai para o ar. E, assim, é muito importante que essa construção aconteça também com os mesmos critérios. Num canal 24 horas, essa construção ela é no ar. Você vai, como uma coxa de retalhos, dando a todo minuto eu vou te dando um pedacinho da notícia. Então, eu vou construindo junto com você. Agora eu te dou, aconteceu um fato. Daqui a pouco eu te dou, a autoridade diz isso sobre o fato. Depois eu te dou, o envolvido diz isso em relação ao que a autoridade disse. Depois eu te dou, olha, os especialistas dizem isso em relação ao fato. Depois eu te dou, o mundo diz isso em relação ao fato. Depois eu te dou, olha, reviravolta, o fato não é mais esse. Depois eu te dou um histórico. Olha, o fato já aconteceu antes. Depois eu te dou uma previsão. Olha, esse fato pode voltar a acontecer. Então, o que vai virar um VT, eu estou fazendo isso o dia inteiro com você, o telespectador. E eu não consigo retomar uma história, nem consigo ir para frente, porque naquele minuto o que te interessa é saber o que está acontecendo naquele minuto. Então, isso é muito dinâmico. Eu, quando cheguei no canal, né, no Band News, eu demorei a entender, porque eu sentia a falta daquela entrega fechada, pacote fechado. Como, onde, por quê, quando, essas respostas são dadas no decorrer do dia. Caramba, no decorrer do período. Para né? entender isso, eu imagino que seja uma loucura. Para quem estava acostumado, né, a ter essa percepção, né? Olha, preciso de um tempo, vamos entregar bonitinho, redondinho, tudo pronto. E aí você fala, não, preciso para agora. E você também vai mudando a linguagem, né? O Band News, antes da pandemia, eu digo para você que o Band News foi pioneiro nessa linguagem do Skype, né? Do entrevistado que entrava ali para a gente online. Por quê? Porque, apesar da Band ser um grupo que é muito forte nas praças, eu acho que hoje é o grupo mais forte em termos de praças em todo o país, o Band News precisava de uma agilidade ali que muitas vezes não se dava com o repórter na rua. Então, a gente começou a pensar não na forma, mas em ter a notícia no ar. Então, o que importa é estar no ar. Se a gente não consegue levar um cinegrafista até você, vai lá no seu Skype, a gente abre a internet e a gente dá a informação. Ou pega o seu celular, vai para a rua e faz uma transmissão ao vivo. Que, depois da pandemia, isso virou linguagem. Sim, é exatamente isso. Acho que esse é o ponto, né? Com a chegada da pandemia, muita coisa tem que se adequar. É aquilo que você falou, a gente precisa entregar. Como que a gente faz isso? Não tem condições de levar um cara até você? Então, vamos lá, abre aí, a gente faz uma transmissão, a gente dá um jeito, até mesmo entrevista, né? Acontece muito. E aquilo que você falou, hoje é uma linguagem atual. Exato. Eu acho que até se transformou, não tem mais aquela necessidade daquela produção, né, trabalhosa, de pegar uma equipe, de levar até lá. Não, hoje você abre ali um celular, né? Quantos e quantos repórteres pegam o celular ali, conecta às vezes um microfone, até mesmo no fone, né? A gente já viu imagens, o cara tá usando um fone com microfone e vai falando. Exato. E passou a notícia, acabou, fechou. Vida que segue. Exatamente. E o canal 24 horas, ele vive disso. É assim que a gente coloca as notícias no ar. Quer dizer, é mais importante que eu te diga o que está acontecendo naquele momento do que a forma exata que eu vou te dizer o que está acontecendo, né? Então, o canal 24 horas, eu brinco que ele é uma eterna corrida daquela de passagem de bastão. Não tem ninguém nunca parado. As pessoas estão sempre correndo atrás da notícia. A redação funciona assim. Os editores produzem a notícia o tempo todo. Aquela entrega passa para uma outra equipe que chegou, pega o bastão, passa para outra que chegou, pega o bastão. Vai. E é como se você tivesse no ar um jornal infinito. O Band News tem uma programação ao vivo também durante toda a madrugada. Então, a coisa acontece da mesma maneira na madrugada. Então, é isso que eu fico pensando, assim, porque essa é a sensação que dá mesmo. Né? Não tem uma pausa ali, é infinito. É infinito. É infinito e assim, é a mesma equipe, a mesma forma de trabalho, o pessoal que está no horário, sei lá, meio-dia, o pessoal que está na madrugada. O mesmo estilo. O que acontece é o seguinte, na prática, o canal 24 horas, ele trabalha muito mais com a redação interna do que com a produção externa, que é o que diferencia, eu acho, que um jornal de aberta para um jornal news. Os editores, eles são muito produtores de notícia.
E não o que acontece numa aberta, onde os editores acabam trabalhando muito mais com a notícia que vem da rua. Os editores produzem muito a própria notícia, escrevem a própria notícia. Através do que está acontecendo, e a gente fica sabendo nas agências, e aí a gente vai checar. Ou então as praças nos dão informação, e aí a gente transforma aquele material, o editor transforma aquele material num texto que o apresentador vai ler. Então as equipes vão se rodiziando. Então uma equipe vai chegar às 5 horas da manhã, vai produzir esse material até 1h da tarde, vai entregar o bastão para quem está chegando ao meio-dia, que vai produzir isso até 7 horas da noite, que vai entregar o bastão para quem vai chegar 5 horas da tarde, que vai produzir isso até meia-noite, que vai entregar o bastão para quem vai chegar à meia-noite, que vai produzir até às 6 da manhã. Claro que na madrugada o número de notícias diminui drasticamente. Então você tem que começar a pensar nas informações que foram importantes no dia e deixar aquilo pronto para a entrega do telespectador. Nós temos também uma grade de programas. O Band News tem uma grade à noite, onde a gente produz também conteúdo de entrevistas para programas distintos. Uma vez por semana tem um programa que fala sobre economia, sobre notícias do mundo, sobre carreira, sobre política. E aí também é um momento, é o único momento em que tem um produto gravado no ar. Isso, de certa forma, alivia ali na produção? É tudo. Onde a gente respira, porque vai dar meia-noite, né? Então, é o momento. Falou, não, gente, vamos dar uma descansada, vamos com calma. É que as equipes, elas se revezam, né? Sim. Mas o que acontece é isso mesmo. O canal, ele tá vivo o tempo todo. Então, porque, assim, mesmo revezando, né, eu fico imaginando, o cara vai para casa, ele volta e fala, eu não sei nem o que tá rolando, ou qual é a pauta que vai estar ali, e eu preciso já dar sequência, não posso parar. Então... É uma engrenagem que funciona muito bem, assim, falando desse jeito parece meio caótico, mas você tem ali um grupo muito coeso de editores e apresentadores, né? É toda uma estrutura, né? Estagiários que são produtores também, é um aprendizado muito grande. Eu acho que o bacana também é porque a roda gira com todo mundo muito perto dela. Então, todo mundo aprende muito o trabalho do outro. Pra você ter uma ideia, no Band News, a gente tem um aproveitamento, eu digo um aproveitamento de transformar em vagas efetivas. 80% dos nossos estagiários são efetivados. Porque eles estão ali tão perto do que acontece, que quando o estágio termina e se a gente tem uma oportunidade de vaga, você não tem nem dúvida. O cara já está pronto. Pronto. O cara tá prontíssimo. É uma escola. Né? É uma escola. E assim, não tem nem como ele estar distante, né? Não. Ou assim, ele não ficar sabendo de alguma etapa. Exato. Ele tá tão dentro que não vai ter pessoa melhor para isso do que ele, né? Exato, exatamente isso. Todas as etapas são vivenciadas por todo mundo. Que querendo ou não é o correto, né? Isso é o correto, porque se você entra como estagiário, você precisa, de certa forma, aprender de tudo um pouco. Né? E dessa forma, na prática, acontece isso, né? Querendo ou não, a pessoa ali ela é a mais preparada para isso. Exato. Né? Quando você tem uma redação que é muito segmentada e normalmente é assim, no canal aberto é assim. Fica difícil, a pauta está na pauta, a chefia de reportagem está fazendo dele, o editor está fazendo dele, o repórter foi para a rua. Você precisa ter um estagiário vivendo um departamento e ele vai entender o que acontece ali. E nesse caso, no News, eu acho que é a grande diferença. A pessoa consegue entender todos os movimentos ali. Com certeza, total, né? E aí, a gente está falando aqui de matéria, de notícia, né? De rotina que vai rolando e tal. Vamos falar sobre matérias especiais, assim. Você citou Brumadinho e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua vivência, né, com matérias e tudo mais, sobre essas dificuldades. E até mesmo, vamos citar aqui, né, você também foi indicada, venceu, né, o Prêmio ESSO, jornalismo em 2012, né? Foi. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que foi? Foi uma grande alegria, né? Foi o primeiro Prêmio ESSO também do Grupo Bandeirantes. Pô, que legal, parabéns. Foi muito bom. Eu fui editora dessa matéria. Essa matéria eu trabalhei como editora. E o repórter foi o Fábio Panunzio, né? Um grande repórter, querido Fábio. E nós fizemos uma matéria muito emocionante sobre as pessoas que desaparecem, sobre o número de desaparecidos que existem no Brasil. Então, você vai entendendo o drama dessas pessoas, famílias que esperam por esses desaparecidos e que não têm notícia, e é uma busca assim incessante, uma dor insuportável. E a maioria não tem nenhum resquício, assim, né?
Porque é aquilo que eu sempre falo. Isso é interessante porque, para mim, né, eu tenho uma perspectiva muito clara. Assim, é muito difícil lidar com isso, porque você não sabe o que aconteceu. Né? Você não tem certeza, ao menos, para onde foi ou o que pode acontecer. Né? Você só fica esperando, na esperança, né, de um dia poder reencontrar essa pessoa, de pelo menos ter uma notícia. Olha, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. Essa viagem que eu fiz, né, junto com o Fábio, né, nessa matéria, e os editores de imagem também, não quero, enfim, citar um ou outro vai ficar ruim, porque eu não me lembro de todos. Mas, enfim, os cinegrafistas, os editores de imagem que se envolveram, que foi mais de um, eu como editora e o Fábio como repórter, nós fizemos uma viagem ao mundo assim que era desconhecido para todo mundo. Muito dolorido. Famílias que têm os quartos prontos, esperando pessoas voltarem para casa. Nossa. Não são só crianças, né? São adultos. Sim, né? De todo mães gênero, que hoje eu já não sei mais, até por causa da pandemia realmente eu não sei, mas mães que iam toda sexta-feira na Praça da Sé, como as Mães de Maio, lá da Argentina, e que se reuniam para chamar a atenção das autoridades para que ajudassem na busca desses desaparecidos. Um sistema, né, que na época, 2012, não era integrado, não funcionava de uma maneira integrada no país. Então, você não tinha como comunicar a polícia daqui, se comunicar com a polícia do Nordeste ou do Sul, naquela época. O que acontecia aqui ficava aqui. Então, era impossível rastrear o que podia ter acontecido com essa pessoa. Pistas, né, que eram deixadas por alguns e que a família passava a vida inteira tentando procurar. Outros desaparecimentos, assim, que a pessoa saiu de casa com um documento, dinheiro, não aconteceu nada, aparentemente, nenhum motivo, e as pessoas nunca mais voltavam. Então, eram dores e dores e dores que a gente desconhecia. Então, nessa reportagem especial, a gente conseguiu trazer muita emoção, muita informação também sobre o universo que as pessoas não conheciam, e muitas preferiam não conhecer, porque você se envolver com questões dessa também mexe muito com o emocional, né? Pessoas que andam pelas ruas e que tomaram a decisão de desaparecer das famílias, de não falarem mais com as famílias, porque eram pessoas que não conseguiam se libertar de determinado vício, álcool, droga, e achavam que incomodavam essas famílias. Olha. Então, muita gente que dormia na rua, que mora na rua, ou que não eram aceitas por uma questão de opção de vida, opção sexual, ou então forma de viver. Então, assim, foi uma viagem mesmo muito profunda ao interior de todos nós. E aí eu acho que isso ficou muito exposto na matéria, na reportagem, né? E aí nós nos inscrevemos, na verdade, eu acho que foi o nosso departamento de produção que inscreveu a reportagem, e nós ganhamos. Foi uma alegria. Eu lembro que quando eu soube disso, eu estava no carro, uma amiga me ligou para dizer: vocês ganharam o prêmio ESSO, era o primeiro prêmio do grupo. Eu parei, assim, o carro, chorei. Chorei de emoção, chorei de alegria. É muito bom, né, ver esse reconhecimento. É um prêmio importante, né, que até hoje, para o jornalismo brasileiro, é um prêmio muito importante, claro. Diz muita coisa. E aí vem um filme na tua cabeça, né? A escolha pelo jornalismo, como é que foi fazer a universidade. Eu fui bolsista de uma universidade aqui em São Paulo. Eu trabalhei de dia, estudei de noite, fui mãe muito cedo, então tive que compor toda essa entrega da universidade junto com a vida familiar. E todos os momentos em que a gente discutiu sobre a reportagem, em que a gente foi fazer melhor, em que a gente disse isso não está bom, volta, faz de novo. Toda aquela dificuldade, né? O trabalho mesmo de deixar pronta, né, para ir para o ar. Né? E a escolha, que ela era muito delicada sobre o que mostrar, porque você precisava mostrar o desaparecido até para contribuir para que aquilo virasse um serviço, mas muitas famílias também não queriam abrir tanto a intimidade, o coração. Então, ficavam divididas entre, olha, essa é uma oportunidade de tentar achar o meu desaparecido, mas, ao mesmo tempo, também é um estigma. Todo mundo vai saber que eu tenho um desaparecido na família e julgar tanto, né? Também a própria família. Não tem como expor tanto, né? Foi um trabalho muito bonito, uma experiência linda. E, enfim, uma conquista. Está lá na minha parede, que eu olho todo dia ainda e digo, poxa, valeu.
Valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Ah, que bom. São essas coisas assim que vai... acho que todo reconhecimento é muito bom, né? Mesmo mínimo ali, aquela palavra de, olha, ficou muito bom. Quando você sabe, reconhece, até um reconhecimento maior como esse, né? Então, Sim. é muito bacana isso. E aí, acho que é muito legal a gente até entrar nesse assunto para falar, de fato, como que é produzido, como que tem essa ideia, e até com o seu papel mesmo. Você estava editando. Quais são os processos, né, para quem edita uma matéria como essa? Sim. Né? Você recebe, você é a pessoa que dá aquele toque, fala, ó, isso aqui não é legal, pô, ou vamos colocar isso, né? Aquela questão da emoção também, porque até para o repórter que está ali, né? A gente já comentou isso aqui também com o Thiago Simpatia. Sim. Que ele falou, na pandemia, cara, você entra na casa das pessoas, né? Você vê a realidade, e aí não tem como você sair daquela casa que não tem nada para comer, né? Que mostra o armário que não tem nada. Sim. E não sentir nada, né? Você falar que o jornalismo se encerra aqui, acabou, mostrei o que tinha que mostrar, vou para minha casa. Então, imagina, ainda mais numa matéria como essa, você tá ali vivenciando, você mostrar, você, querendo ou não, divide um pouco da dor com a família. Sim. E aí, acho que tem aqueles momentos, né, de recaída, aqueles momentos que você fica bem abatido. E aí entra naquela questão, mostro, não mostro, coloco ou não coloco, vai parecer sensacionalismo, não vai. Como é que é ter essa percepção? Sim, sim. Não, de fato, isso que você está falando da emoção é impossível não sentir. E eu acho importante até sentir para a gente poder viver a história do outro, né? Uhum. E pensar dessa maneira. Não, isso daqui é expor demais, isso daqui pode ser bom para a audiência? Pode. Mas será que vai ser bom para a pessoa que está se vendo? Será que vai ser importante para ela, para a história dela, né? Como isso vai bater? Isso é muito importante. Isso o editor tem que estar muito atento, o jornalista tem que estar muito atento. É uma linha muito tênue entre você garantir uma audiência maior e expor o seu personagem, a sua fonte. Isso tem que ser muito cuidado, né? Então, numa reportagem como essa, onde o Fábio, eu acho que ficou mais de 20 dias produzindo material para a gente ter ali 4 capítulos, a discussão é permanente. Então, você conversa com o repórter quando ele vai sair para a rua. Você está indo entrevistar quem? Com quem que você está indo falar? Estou indo falar com um personagem que tem tal história. Ah, então, olha, não esquece de perguntar determinada coisa. Com o cinegrafista, olha, quando você for gravar, acho que é importante a gente ter isso. A foto, o quarto, um olhar dessa mãe que está esperando, o sentimento, deixa ela falar... Deixa ela se expressar mais do que você perguntar. E isso é uma construção. Quando volta para a ilha de edição, que você vai assistir, o teu editor está junto com você dividindo. Olha, acho que o foco ali, naquela lâmpada, vai ficar melhor quando ela estiver falando desse filho do que está ali no olho dela. Eu acho que tem muita dor ali. Eu acho que não é o momento da gente expor ela assim. Ah, é verdade. Então, vamos por aí. Às vezes você não está mostrando, mas você está... deixando a voz daquela pessoa Sim. por trás de uma imagem que não constrange aquela pessoa. Sim, mas fala por si só. Que não constrange quem está assistindo, né? Mas que faz esse sentimento vir. Do mesmo jeito, e a cobrança? O que o poder público pode fazer? Vamos levantar dados, vamos ver como isso acontece no Brasil, vamos sair um pouco de São Paulo. E uma história feliz? Está faltando uma história feliz. As pessoas precisam ter uma esperança. Uhum. Ninguém é encontrado. Mostrar o outro lado, né? Vamos falar com alguém que encontrou. Vamos promover um encontro? Será que a gente consegue encontrar alguém que desapareceu porque quis? Porque tomou essa decisão? Porque se achava rejeitado ali pela família? Vamos tentar aproximar, né? E na delegacia, quando a gente for falar ali com o delegado, com a delegada responsável, será que a gente consegue um flagrante? Será que a gente consegue alguém registrando um desaparecimento? E tudo isso aconteceu. Tudo isso estava dentro dessa matéria especial. Pô, ficou bem completa. Ficou maravilhoso. Então, assim, muitas coisas aconteceram para fazer a gente sair só do que é a vida de quem espera e do que é o universo de desaparecidos no Brasil. Uhum. A gente conseguiu construir histórias ali de final feliz, flagrantes de pessoas que estavam no momento do desespero, mitos que a gente desconstruiu sobre as 48 horas que você precisa esperar, crianças, o que acontece com uma criança desaparecida quase que sempre, adultos, né?
Os adultos desaparecem, a grande maioria é porque quis, na verdade. Não quis no sentido de não conseguir lidar com uma situação, né? De enfim, desesperar. Exatamente. Então, foi muito construído. E é isso. Eu acho que uma matéria, no dia a dia, quando você tem uma reportagem que você precisa tratar aquilo como notícia e ponto, você tem o repórter e o editor, e quase sempre é desse tamanho. Mas uma reportagem especial, você tem o envolvimento de muitas pessoas com olhares muito diversos, e é isso que faz o material ficar tão diferente. Eu tenho paixão por edição. Assim, o que eu acho que faz meus olhos brilharem muito ainda é a ilha de edição. Então, eu fiz materiais maravilhosos. Eu fiz uma edição com a Olivia Freitas, que é uma repórter que está no Grupo Bandeirantes até hoje, que nós sofremos juntas ali. Era sobre violência sexual. Foi difícil. A gente tinha que criar situações para poder mostrar histórias que tocassem as pessoas, mas que não tivessem envolvimento, não tivesse a imagem real dos envolvidos. Uhum. Então, o Mota, um cinegrafista incrível, que até já se aposentou lá da Band, veterano, teve soluções maravilhosas para a gente fazer isso na rua, para a gente construir imagens que pudessem trazer aquela dor sem afetar o envolvido, mas contando quão aquilo era terrível, sabe? Também tive o prazer de fazer uma série especial que foi a chegada do Marcelo Rezende na Band. Quando ele chegou, sim, a estreia. Foi uma série especial sobre fé e cura. Que era o quanto as pessoas que acreditavam, né, tinham ali a espiritualidade delas fortalecida em várias religiões diferentes, mas que acreditavam que aquilo tinha trazido a cura para elas de doenças físicas. Então, foram histórias incríveis, com médicos que também não sabiam explicar as curas que aconteceram ali, com famílias inteiras que se transformaram através da fé. E Marcelo Rezende, assim, um lado, né, que a gente estava acostumado a ver ele trabalhar com polícia, com casos policiais, no Linha de Frente, depois a Record, né? E ele trouxe ali uma poesia. Ele tinha uma poesia no texto dele. Ele tinha um envolvimento, uma coisa tão emotiva. Então, eu chorei diversas vezes na ilha de edição. Me emocionei, sorri, aplaudi. Eu acho que é um lugar onde todo mundo que está envolvido no processo, o produtor, o cinegrafista, o repórter, o editor de imagem, o editor de texto, se encontram. É muito bonito, muito legal. Nossa, imagino, né? Porque a gente recebe já pronto. E aí, é claro, né? Tem todo um cuidado, tem toda uma... É o que você falou, né? Uma equipe por trás disso. E aí depois você vê as pessoas que estão envolvidas muito orgulhosas disso. Sim. E acho que essa é a parte mais legal, quando você para assistir e você consegue ver esse cuidado. É muito bom, é muito maravilhoso. E aí você comentou uma coisa que eu achei interessante, que é a parte do gravado. Inclusive tem água aqui, se você quiser, fica à vontade, tá? Tá bom, daqui a pouquinho eu vou pra água. Vamos molhar o bico, né? Que é a questão do gravado e do ao vivo. Uhum. Né? E eu queria já te perguntar como que é essa diferença, porque a Band News ou qualquer outro tipo de canal que trabalha com esse tipo de notícia, né? 24 horas, hard news, é envolvido também por outras matérias, outros segmentos. Agora a gente está falando, por exemplo, da política, né? Ano eleitoral, então muita coisa tá rolando, tem o debate, né? Tem muita coisa ao vivo, tem muita coisa que chega. Então, como que é dividir isso, né? Primeiramente. Então, você tem ali conteúdos ao vivo, que a gente comentou lá no início, né? Muita informação chegando costurada, tem que ter esse cuidado. A questão de produzir mesmo e estar ali por trás também de uma questão de uma matéria ou de um evento ao vivo e de um evento que, né, eventualmente pode ser gravado. Como que é essa diferença e até mesmo essa preparação? Né? Porque uma coisa que eu acho muito interessante nos debates é essa questão do cuidado, né, e do preparo, porque o cara que está ali na frente, né, o apresentador ou a apresentadora, jornalista ou jornalista, tem que estar ali com todo o cuidado, olhando tudo, tendo essa percepção, né, tendo cuidado de, né, eventualmente vai acontecer alguma situação chata, de cuidar, né, do câmera olhar para cá, do cara que está lá na edição jogar para a câmera. Tá? Então, o ao vivo ele tem essa magia, entre aspas, né, para quem está ali é acostumado com isso, né, toda essa pressão, né, entre aspas, né, porque já está acostumado com isso.
mas, querendo ou não, é um evento interessante, né? Sim. Essa questão do ao vivo pro News, pro canal 24 Horas, ela é realmente, eu acho que o maior desafio. Porque você está no ar tratando de um assunto e se acontece alguma coisa, qualquer coisa. Vou dar um exemplo agora último desse avião que varou ali Congonhas no final de semana. Sim. Estourou os pneus e tal. Sim. Então, você está no ar, lendo as notícias do dia, falando sobre coisas que são absolutamente simples de se colocar, porque já aconteceu ou está acontecendo. São serviços, economia, até política. E daqui a pouco aparece uma coisa dessa no ar. Isso, no canal ao vivo, joga a imagem, estourou o pneu e vão embora. O apresentador, assim, é uma coisa que ele tem que estar muito preparado, né? É uma preparação incrível. Ele tem que, na hora, sabendo que ele está sendo visto, né? Que não está sendo só ouvido, que já é um outro movimento, né? Da sua expressão, de susto, de meu Deus, o que aconteceu? Está no ar, né? Exato, né? Ele também tem que passar essa sensação de estou recebendo isso agora. Estou recebendo isso agora. Né? E aí é todo um jogo de cintura. Então a redação se mobiliza, né? Gente, para passar também algumas informações para ele. Rapidamente, né? E aí então você tem um fechador no switcher que já vai no ponto dele e dizer, ó, vai pingar uma imagem aí, tem um avião que atravessou a pista, o pneu furou em Congonhas. Só sei isso, né? E a gente não sabe mais nada até o próximo minuto. Ah, tem feridos? Não tem feridos? Tem mortos? Não tem mortos? O que vai acontecer? Naquele minuto, você só sabe isso. Então, a imagem vai, o apresentador tem que ter essa qualidade. E eles têm, de pegar essa imagem e começar a narrar. Olha, gente, foi um avião, em Congonhas, furou o pneu, o momento exato, veja bem, derrapou. Não temos informações sobre feridos ainda, mas vocês lembram de um outro acidente gravíssimo que aconteceu em Congonhas e a pista. Exatamente, eu acho que essa é a questão. Exato. Tem que ter um preparo também, até um estudo anterior de outros Por acidentes. Por isso bem informado, porque isso pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, sobre qualquer assunto, né? Exato. A gente está falando de um avião, mas poderia ser qualquer outro tipo de E a reforma situação da pista, que aconteceu há pouco tempo, e justamente por isso, para poder manter a segurança. E aí ele vai recebendo informação. Olha, são 3 feridos. São 3 feridos, o avião era de que companhia? E você vai construindo com esse apresentador. Então, isso acontece o tempo todo num canal 24 horas de notícia. Você não está preparado para nada e tem que estar preparado para tudo. É impressionante. Impressionante. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A responsabilidade de não dar uma informação que não é real, que pode ser fake, ou não é nem que é porque é fake, é porque é uma informação de momento. Você sabe que quando acontecem coisas que merecem interromper uma programação, é porque elas são grandiosas. Então, todas as informações são de momento. Então, ter o cuidado de dizer, olha, o que eu tenho de informação agora é isso, mas daqui a pouco a gente volta com mais informações. Não sair do ar, a gente tira o break. Você não sai, porque daí você tem uma questão também de audiência. Exatamente, era isso que eu ia te falar. Essa questão de você prender a audiência com você, até porque qualquer clique, qualquer segundo é o suficiente para a pessoa trocar ou se expressar. Exatamente. Então, você não vai dizer, eu vou para o intervalo comercial e volto já. Não, você não vai voltar. Você vai ficar com aquela imagem o tempo todo e você vai ficar alimentando esse apresentador sobre tudo que pode ajudá-lo a fazer essa cobertura. Então, aí a redação começa a correr atrás de um especialista que possa falar sobre acidentes aéreos. A redação começa a correr atrás de um especialista em gerenciamento de risco, de um engenheiro que fale sobre obras, pista, de quem fez a reforma no aeroporto de Congonhas. E você vai construindo a cobertura no ar, né? E você vai girando essa cobertura. E nós já chegamos a ficar, isso é muito tranquilo, tá, pra gente lá, ficar 6, 7 horas no ar sem intervalo comercial. Direto? Direto. Caramba, meu. Claro que daí você tem o apresentador começa a receber reforço de um outro apresentador, de um colega, ou de um entrevistado que você traz para poder manter aquela notícia vai chegando quente, ali para jogar vai bola com ele. Vai construindo, mas já ficamos. Então, assim, são eventos que você pode prever. Por exemplo, na época em que você tinha ali muitas audiências do STF, que eram importantes que se cobrisse, você sabia que a audiência ia começar às 14 horas,
Você sabia que você ficaria ao vivo com aquela notícia até pelo menos 16, 17 horas. Aquilo ia ser colocado ao vivo, né, para o telespectador, e depois você ia ter uma avaliação, uma análise, você ia ter convidados que iam ajudar a entender o que aconteceu com aquela sessão. Isso é uma coisa. Outra coisa é o jornalismo ali construído e acontece um acidente, a invasão do Capitólio, por exemplo. Uhum. Aquela situação que a gente primeiro ficou olhando para aquilo e falando, nossa, está acontecendo mesmo? São segundos. É um choque até para vocês também, né? Que tá recebendo. É. E aí não tem muito tempo para ficar analisando ou pensando ou até ficar impactado. Não tem muito tempo, né? Olha, tá acontecendo. Tá vamos acontecendo. lá. Gente, coloca no ar. Bora, tá acontecendo. Aí, os nossos editores de internacional também, que são bárbaros e já entram ali traduzindo ao vivo, simultaneamente. Então, o apresentador coloca no ar e um editor da gente já começa a ouvir, né, de uma emissora internacional o que está acontecendo. A gente também tem parcerias internacionais, então a gente aciona também repórteres, né, da Aliança, da TV BRICS, enfim, de outros lugares do mundo para nos ajudar a entender. Mas é sempre assim. Primeiro a gente conta o que está acontecendo e aí a gente vai entendendo o que está acontecendo no ar. E aos poucos vai entregando. E vai entregando, e vai contando. Isso é muito diferente. É muito desafiador. É desafiador e eu imagino para quem já está acostumado com isso, deve ser maravilhoso, né? Porque gosta. É uma adrenalina, mas uma responsabilidade muito grande, porque tudo que for dito ali pode ser captado como uma foto e não um filme. É sempre o que eu digo. Falo, gente, muito cuidado, porque a gente constrói um filme, mas a gente está sempre colocando várias fotinhos no ar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente entrega, né? Uhum. E em relação à política, a Band é a casa do debate, né? Eu que estou lá há tantos anos, a gente tem assim muito orgulho de fazer parte disso, de poder estar sempre à frente, de trazer essas discussões. Ontem mesmo a gente colocou no ar o debate ao governador, né? Governador de São Paulo. É uma alegria, assim, receber as pessoas em torno dessa discussão. E política, mesmo estando, né, como a gente está vivendo um momento tão polarizado, a gente precisa contar os fatos, né? E a gente precisa fazer com que o apresentador, o jornalista, no nosso caso, o repórter e o apresentador em conjunto, entreguem ali com isenção, né? Quem vai fazer o julgamento, quem vai dar a medida do que está acontecendo é o nosso telespectador. Nós temos colunistas, nós temos especialistas em política que ajudam a entender os fatos. Uhum. Então, a gente traz isso também. Ninguém vai dar um fato ali para você sem analisar. Mas essa análise ela é feita por especialistas, pessoas que estão envolvidas nessa questão da política há muito tempo, que trazem bastidores também para que o nosso telespectador faça a leitura e faça a avaliação dele. Então, ele vai ouvir uma pessoa que traz uma informação que pode ser considerada um posicionamento mais, sei lá, progressista ou não, mas ele vai ouvir. E o nosso apresentador vai mediar. Vai dizer, olha, então, o que você pensa disso? O que você pensa daquilo? E você que está assistindo vai decidir. Essa é a premissa ali do jornalismo que a gente faz. É a ideia, né? E aí no debate, acredito que hoje já tenha uma facilidade assim para produzir, né, para ter todo esse preparo, né, de profissionais que estão ali na frente. Mas quero perguntar, tem algum assunto para esse estilo, né, de hard news que é um assunto mais complicado? Você fala, se vir essa parte aqui é um pouco mais complicado a gente produzir ou não? Como que é isso? Assim? Tem algum preparo muito específico para algum tema? Não. Notícia é notícia, entendeu? E a gente vai dar a notícia, é o que eu costumo dizer. Se é notícia, tem que ir para o ar. Daí para frente, como é que vai se conduzir isso? São os fatos que vão mostrando para a gente. São os entrevistados, são as pessoas que têm algo a dizer sobre que vão construindo como é que aquela notícia vai ser dada. Uhum. É sempre a única preocupação é notícia? É verdade? Podemos dizer que está checado. Na verdade, é muito ruim dizer se é verdade ou se é mentira, né? Mas aconteceu? Aconteceu? Né? Foi checado? Então, vamos falar sobre isso. O debate em si, o debate da Band, o debate que se promove entre os candidatos, aí é diferente. Aí tem toda uma preparação
que envolve, né, mais até a equipe da Band Aberta. Eu participo porque o Band News TV também leva ao ar todos os debates. Como grupo, né, nós estamos sempre também transmitindo os debates da Band, e depois a gente também faz uma mesa própria de análise com os nossos convidados. Mas esse debate tem toda uma preparação anterior, sim, feita com a equipe de jornalismo da Aberta, porque tudo é muito conversado, né? Todas as campanhas são envolvidas nesse processo. Uhum. Então, um debate, quando ele vai para o ar, você pode imaginar que ele está sendo discutido 10 meses antes. 10 meses antes. São várias reuniões com as campanhas, onde se discute data, se discute regras, se discute temas, mas não o que é proibido, não é isso. Mas como os temas serão tratados, sim, em que momento, o sorteio, quem vai falar primeiro, os jornalistas que vão perguntar, até porque a Band fez agora um pool, né? Então, não foram só os jornalistas da Band que participaram. Então, você define, sim, por tema, que jornalista que vai perguntar para que candidato. Tudo isso é transparente, sim, sim, e colocado com as campanhas muito antes do debate ao ar. E até o formato, né? Inclusive, ontem um formato diferente, né? Muito. Eles mais livres, assim. Até achei engraçado. Falei, olha que interessante, né? Muito. Porque você coloca lá, você vê os dois em pé, conversando ali e tal. Não tem nada a ver, né, de facilitar a briga, né? Aí tem uma galera comentar, para sair na mão é rapidinho, não, né? Não. Agora é mais fácil. Não, mas não é por isso, mas... É para tornar mais dinâmico, exato, porque... né? Quando você mais natural, né? Quando você tem 6, 8 candidatos, você não vai conseguir fazer uma coisa dessa. Sim, por uma questão de espaço, de técnica, enfim, não vai funcionar. Enquadramento, tudo. Agora, quando você reduz a 2, isso fica mais fácil de proporcionar para o telespectador. E eu acho que essa sensação que você está me dizendo, todo mundo teve, de dinamismo. Sim. E muitos comentários, né? Como eles se saíram bem, os dois, né? Andaram, estavam preparados. Estavam muito à vontade, né? Muito. Uma hora um falava, o outro ia para frente, ia para trás. Falei, nossa, parece que até assim, foi ensaiado, né? Porque perfeito, aí tinha câmera, um saía da frente do outro na hora da câmera ali. Eu achei muito interessante isso, e é uma forma também de produção, né? De você estar ali. Eu lembro que no final eles tinham que voltar ali para a bancada. Exato. E aí falou assim, você tá tão à vontade, esses dois estão tão à vontade, aí fica aí. Exato. Aí, pode terminar isso. Exato. Né? Deu e certo. Isso é uma construção de momento, na verdade. Tinha a volta para a bancada, mas é justamente essa sensação. Nossa, mas tá tão bom aí, né? Por que vai voltar para onde a gente combinou, né? E isso eu acho muito, muito bacana, porque a Band é pioneira nos debates, né? E a todo momento a busca é de aperfeiçoamento. Como melhorar a entrega? Como transformar, além do conteúdo, que é importantíssimo, que é para isso que o debate existe, mas como melhorar a forma, como fazer as pessoas se interessarem mais sobre o que está sendo dito, né? E eu acho que o debate cumpre com isso. Vira um evento onde as pessoas vão falar dele no barzinho, né? Sim. Vão falar na escola. E você está falando de política. Exato. Então, até é um assunto tema que árido, é complicado. Que muita gente, a princípio, pode não se interessar, mas que faz um barulho enorme. E que bom, né? Que bom, porque política Sim. é muito importante, é necessário se discutir política. Claro, com certeza. Né? De uma forma correta, ali, com as informações, Sim. com os fatos, né? Sim. E aí você comenta algo interessante, que é essa ideia de captar a atenção das pessoas. Sim. Né? Para aquele conteúdo. E aí você trabalha isso na TV, né? Seja ela fechada ou aberta, e aí você tem a rede social, né? Você tem um digital, você tem um online. E aí, esse conteúdo, ele tem um preparo especial para chegar para essa pessoa no online, sabendo que cada vez mais é tudo muito rápido, né? É tudo uma questão de você não pode colocar um vídeo de, sei lá, 1 hora, que provavelmente muitas pessoas não vão perceber, mas se você colocar um corte de 30 segundos, 1 minutinho, aquilo vai render mais conteúdo do que aquele vídeo de 1 hora na íntegra. Sim. Né? E mesmo assim tem que ter o cuidado, porque dependendo do corte, né, uma palavrinha que você tira, né, você já leva para outro caminho. Exato. Então, esse preparo também tem do online, de falar assim, como que a gente pode jogar esse tipo de conteúdo para esse tipo de mídia, né, sem interferir, né, na informação e, de certa forma, chamar esse público para acompanhar o debate ou até mesmo para alguma situação, para alguma informação que, por hora, ali na íntegra, as pessoas não se tocaram muito. Né? Tem essa preocupação de transformar esse conteúdo para online? Então, o debate em si, o debate entre os candidatos, não. É mais complicado. O debate é mais complicado, mas eu digo assim, de forma geral mesmo. De forma geral, sim. Por exemplo,
Primeiro porque as redes sociais, elas estão sempre em transformação, né? Sim. Quando você alcança uma coisa, já é outra, né? Cada hora é um aplicativo diferente, É. né? Agora tem um outro aí que você tira... Eu até esqueci o nome, mas você tira a foto de como você tá em selfie e a foto de frente do celular. Eu ainda não entendi, né? Mas enfim, tá saindo agora. Mas usar as redes, o jornalismo nas redes, né? É uma mudança permanente também. Então, a gente tem ali um olhar, uma equipe olhando para o digital. A rede social, ela está cada vez mais despojada, né? Leve. As pessoas têm uma linguagem ali que não adianta você querer pegar o que está na TV e simplesmente trazer, que não vai funcionar. Então, a gente tem uma equipe bem jovem, por sinal, e eu acho isso super importante, porque são os nativos digitais São os que conhecem, estão ali, né? Que estão trazendo, com a curadoria de quem já está há mais tempo na TV. Então, isso é muito bacana. É o toque especial, né? É muito bacana. É uma troca de gerações, assim. Então, a gente tem ali o nosso decano, Nelson Gomes, é o nosso... a voz, né? A voz da TV, é o nosso primeiro apresentador, misturado ali com os nossos estagiários, nossos editores júniores que estão chegando e que estão falando para o Nelson, não, vem cá, você tem que fazer um Reels. Você precisa dar um destaque aqui. Chegando no Reels, Instagram, assim? precisa fazer. E todo mundo se mistura. E a gente aceita que isso aconteça, pede para que isso aconteça com uma naturalidade muito grande. Então, assim, você que é nativo digital, né, que sabe da estratégia, do que vai fazer a diferença para que o que está na TV chame a atenção nas redes sociais. Então, é uma busca permanente. A gente está sempre trabalhando com novas linguagens. Então agora o Instagram também vai fazer as lives. Então vamos para o Instagram fazer as lives. Exato, né? Como que vai funcionar essa live? Quem vai estar ali na frente? Exatamente. A galera gosta dos bastidores. É uma coisa que funciona bem, né? Exato. Sempre funcionou, falar a verdade, eu acho. Exatamente. Bastidor, a galera sempre quis saber. E ainda mais agora no online, você apresentar esse gostinho de exclusivo, né? Exato. Olha que legal. Então você tem a né? escalada que você vai dar ela no ar, só que você tem uma escalada digital. Você já tem um apresentador que antes de sentar na bancada já fez uma escalada no Reels, já chamou você para assistir ele na TV. Olha, daqui a pouco eu vou falar disso. Você tem os nossos editores editando e o nosso digital já ali do lado. Você está escrevendo sobre o quê? O que você vai falar? O que vai sair daqui a pouco? Então é uma maneira de engajar, né? A rede social, eu acho que hoje ela tem a missão de engajar para a televisão. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Porque você não vai conseguir contar tudo na rede social. Não tem como, né? Não tem espaço, as pessoas não querem ouvir tudo ali, o tempo é diferente. Principalmente né? isso, né? A linguagem é diferente, então você precisa engajar ali. Chamar na nossa rede social aquilo que a gente está mostrando na TV. E é uma busca permanente e todo dia a gente aprende uma coisa nova. E a gente não aprende, não. A gente aprende e executa. Não tem medo de errar, porque eu acho que é melhor você ir construindo. A rede social ela é diferente. Eu acho que não dá para você esperar construir um produto em pensamento e colocar. A rede social ela vai se construindo. Se você perder o tempo, você chega muito atrasado. Chega muito atrasado. E eu gosto disso porque, assim, no jornalismo, principalmente, sempre existiu esse paradigma, né? Olha, tem que ser pautado, tem que ser sério, para passar credibilidade. Não necessariamente é isso, né? Não. Hoje a gente acompanha conteúdos maravilhosos na rede social. De grandes jornalistas que a gente nunca imaginou. Exato. Que estaria com o celular na mão falando de forma mais leve, de forma, querendo ou não, um pouco mais informal, mais tranquila. Então, acho que isso é necessário. Né? Até para mostrar a preocupação que você tem também no online. Né? A preocupação que você tem de falar, olha, a gente é tão completo que a gente entrega tanto na TV quanto aqui no digital também. Exato. E são públicos distintos, mas que um público pode ser levado para o outro. Exatamente. Né? Eu lembro que eu ainda estava na chefia de redação, não estava na direção do canal, e ali na redação eu li uma notícia, e isso não faz 3 anos, tá? Sobre o TikTok, sobre essa rede. E aí era isso, todo mundo correndo atrás do Instagram, e a gente correndo atrás do YouTube, do Facebook. E eu lembro que eu falei assim, galera, alguém já ouviu falar em TikTok? Olha, tem uma coisa aqui que é um TikTok, parece que é um Instagram para você fazer uma coisa mais autoral, assim. E foi um silêncio. As pessoas não conheciam. E tem muitos jovens na minha redação também, né? Uma redação muito híbrida. E eu falei, gente, então, se nem vocês conhecem, isso aqui não vai virar, não é possível.
estamos aí, né? TikTok. Para você ver. A gente não pegou ali na hora, né? Não faltou uma onda, né? É porque é muito rápido também. Muito né? rápido. Acontece muito rápido. Ó, viralizou. Ah, mas já... Ó, já tá. E é assim. Você tem que fazer uma trend, você tem que dançar, você tem que... é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então... E não dá pra gente dizer que isso não é comunicação, nem dá pra gente dizer que o jornalismo não tem que estar aí. O jornalismo tem que estar aí, sim. A linguagem é diferente e eu entendo como um complemento para engajar aquilo que trazer as pessoas. Quero saber mais sobre isso. E aí vem para a televisão. Sim, exato, né? E até mesmo o site, que também é um complemento ali, que sempre existiu, que hoje também está presente. Acho que até mais do que antes, né? E aquilo que você falou, tem que estar presente, porque até o TikTok mudou um pouco do seu comportamento de como ele lançou. Né? Ele começou ali como uma rede social, acho que era o Vine, algo do tipo, posso estar errado, mas ele começou ali com um aplicativo apenas para você dançar. Né? E depois virou o TikTok ainda permanece até hoje com essa questão da dança, né? De você levar esse lado. E aí as marcas entraram. Exato. Né? Tanto com o influenciador para fazer, né, essa jogada de marketing, né, de publicidade, e também apresentando seus conteúdos. Então a gente tem grandes marcas, né, grandes canais de comunicação, mostrando ali em 30 segundos, agora um pouco mais, 3 minutos, às vezes um corte, né, uma matéria, uma chamada, a live, né, brincando também com essa imagem do apresentador, que muitas vezes na TV você olha, pensa que é sério, mas não. Exato. E eu acho que até na TV também, a movimentação das redes sociais permitiu que na TV isso também fosse mais leve, mais tranquilo. Então a gente vê um apresentador ali na frente que ele sente mais à vontade de possivelmente fazer um gancho em alguma brincadeira ou sentir mais leve para comentar uma notícia, né, sem necessariamente precisar estar totalmente pautado, sem seguir dúvida. cada palavra, né? A rigidez do jornalismo, né, que foi uma coisa muito cobrada por quem estava dentro e por quem a gente imaginava estar fora, cobrava também. Isso mudou demais com as redes sociais. As pessoas, elas passaram a ser vistas como pessoas mesmo, independente do que elas estão fazendo ali na frente da TV. Acho que foi essa virada, e ainda mais num canal que é 24 horas. Né? Você precisa estar preparado, e você é um humano, você está ali conversando, dialogando ali sempre, né? Exato. Então é um clique muito, muito necessário, eu acho. Muito necessário. Tanto para o jornalismo, assim, quanto até mesmo para essa interação, né? Entre a TV, entre a rede social e tudo mais. Mas, pô, é bacana, né? Ver que existe, de certa forma, isso. E também que a Band News já está ligada nisso faz tempo. Sim, assim, né? precisa. A gente não consegue ficar só na TV, não tem mais por onde, né? Não As dá. pessoas estão com a TV, o celular, e a rede social é onde elas buscam saber para onde é que elas têm que ir de verdade, se aprofundar aonde. Algumas coisas vão ficar ali, outras elas vão buscar. E é aí que a gente vai chamar o nosso telespectador. Tem que ser, né? É. Tem que ser. Bom, falando agora sobre desafios. Sim. Né? A gente falou de tanta coisa aqui legal, de tanta matéria especial, né, do ao vivo, essa interação, mas eu queria saber de você. Sim. Tem algum desafio que você levou, assim, alguma matéria ou alguma coisa que aconteceu que você falou, isso aqui foi uma grande virada na minha vida e eu aprendi muito com essa ação, com esse acontecimento que aconteceu na TV. Teve algum momento assim que você falou, isso aqui ficou marcado pra caramba, pra mim? Olha, na verdade, eu acho que para cada coisa que eu fiz na TV, eu levei uma lição. E eu acho muito legal porque eu cheguei... Estou exercendo essa função hoje de direção executiva, tendo passado por absolutamente todos os lugares. Então, assim, eu comecei fazendo pauta e o desafio da produção, ele é diário, né? Todo dia, como eu te disse, o grande desafio de quem produz é procurar uma coisa nova, que encante, que seja diferente. E isso não é fácil, nunca foi. Depois, quando eu passei a ser editora, eu tinha o desafio de contar uma história, trazendo emoção, às vezes, outras vezes indignação, outras vezes entregando para o telespectador um conhecimento que ele não tinha até então sobre algo que era desconhecido até para mim. Então, eu também tinha que estar aberta para todas as perguntas e para todas as surpresas que esse telespectador faria. Depois, quando eu passei a ser editora-chefe, e passei a coordenar um telejornal, construir ele na minha cabeça, do começo ao fim, com o que você vai abrir, qual que é a grande matéria, o que é notícia. E, às vezes, abrir um jornal não é com o que é notícia, pura e simplesmente, mas é com aquilo que vai emocionar ou que vai indignar.
mesmo que diga respeito, a princípio, a uma pessoa, seja a história de uma única pessoa, mas ela pode significar muito para todo mundo. Então, lidar também com a equipe, porque aí você começou a chefiar uma equipe, então com os anseios dessas pessoas, com os desejos dessas pessoas, com as alegrias, com as frustrações. Então, eu aprendi um pouquinho ali também, né? Depois, quando eu passei a exercer a função de chefe de redação, ter que entender também os editores-chefes, né? E as dores que eles tinham com as suas equipes, e as alegrias que eles tinham com as suas equipes, e as necessidades reais, e conduzir não mais um jornal, mas um canal. Sim. Que foi onde eu cheguei hoje. Então, o meu desafio, ele não está num momento. Eu acho que foram vários momentos. Que foram contribuindo. Então, hoje, quando eu exerço essa função de diretora executiva, eu trago em mim um pedacinho de cada Rosângela. E isso é muito legal, porque eu consigo entender, né, o que é possível e o que não é possível naquele momento e como é que a gente vai transformar aquilo em possibilidade, em real. Então, acho que isso é um privilégio. Porque nem sempre você chega numa função tendo passado por tantas outras que dizem respeito àquele momento da sua vida. Conhecendo cada etapa, né? Então, e claro, o desafio dessa função, com coisas que eu não conhecia. Que é o posicionamento do canal, como canal, em audiência, né? Que é o posicionamento do canal, como canal, como marca, né? Para a gente poder fazer parcerias, estar fazendo parte de projetos maiores, poder integrar o canal com todos os outros do Grupo Bandeirantes, tomar decisões que são importantes, mas que vão ter impacto não só para fora, como eu, como jornalista, sempre tomei, no que diz respeito à notícia, mas decisões que vão impactar internamente, em toda uma equipe, e você precisa estar muito atento também ao impacto que aquilo tem pessoalmente para as pessoas, profissionalmente para as pessoas, para mercado, né? Olhar para mercado. Então, esse é o meu novo desafio. É um desafio que eu estou agora construindo, administrando, com a ajuda de muita gente. E é um momento muito novo para mim. Então, eu acho que foram vários momentos em que eu trouxe lições para exercer o papel que eu estou exercendo agora. Conhecendo cada etapa, né? Principalmente. Principalmente. Você falou de uma coisa interessante e muita gente, vendo de fora, comenta muito ainda sobre essa questão da audiência. E aí você falou até mesmo da relação com a marca, né? Então você está na Bandeirantes, Sim. Né? Que trata a notícia de uma certa maneira. Sim. Né? Você já passou por outros veículos também, se não me engano, na Sim, Record, né? Passei. Existe essa diferença, né, de pauta, de posicionamento, e se realmente essa questão da audiência, se existe toda essa briga, né, que o pessoal fala, olha, tem que estar atento 24 horas sobre isso, ainda mais num canal que é Hard News. Né? Então, como que essa relação com a audiência sempre tem que estar atento mesmo? Às vezes uma pauta jogada para segurar essa audiência, é um processo natural, como funciona isso? Eu acho que isso também mudou muito, porque antigamente a audiência ela era dividida entre as emissoras de TV, medida assim, é desse jeito. E aí você imaginava que todo mundo estava ali, e só ali eles iam beber, era a única fonte que eles poderiam beber para ter informação. Hoje a gente sabe que não é assim. As pessoas bebem de diversas fontes e essas informações estão disponíveis o dia inteiro para elas. Como eu falei, não é mais naquele momento onde você vai medir a audiência daquele lugar. Então, assim, a relação com a audiência ela é diferente hoje. A gente busca entender que audiência está conosco, quem são as pessoas, a qualificação dessa audiência, e não exatamente quantas pessoas estão com você. É muito mais como oferecer para aquele segmento, para aquela audiência qualificada, o que ela quer para continuar com você. Que eu acho que tem a ver com tudo que acontece em comunicação hoje. Sim. Por isso que você tem tantos produtos diferentes. Porque a sua audiência te escolhe não mais porque só você está ali, ela não tem para onde ir. São tantas as possibilidades, ela vai te escolher porque você está olhando para ela de uma maneira qualificada. Então, mesmo quando você vai falar de mercado, a busca não é mais pelos números pura e simplesmente que você tem de audiência. Por que público você está atingindo.
Para que público você está falando? Que público você reteve? E aí o mercado começa a trabalhar. Esse público me interessa. Às vezes você pode ter um público gigante que não interessa para aquele mercado. Você pode ter um público diferente, mas que é lá que ele vai estar, é lá que ele quer estar. Aquele público é que faz a diferença para ele. Então, acho que a grande mudança de como se trabalha a audiência está aí. Com certeza. E até nessa questão de segmentar o seu público, você poder emplacar ali, de certa forma, a sua pauta, né? Exatamente. Acho que é uma coisa que vem ali desde o assessor, né? Quando você vai vender a sua pauta, quando você quer emplacar ali na mídia um conteúdo que você tenha, né? Algo que seja relacionado com o seu nicho. Então, acho que isso vem lá dessa prática, né? Exato. E isso foi mudando, aquilo que você falou, aquela relação, né? Quantitativa, qualitativa. Exato. Né? Não é mais a questão de quantas pessoas, mas quem, né? Exato. Quem são essas pessoas que estão ali, né? Quem são essas pessoas que estão ali? Acho que essa é a grande mudança. De tudo que eu vivi no jornalismo até hoje, eu acho que essa é uma das grandes mudanças. Essa virada, né? Dessa preocupação que existiu aí no mundo da comunicação, do jornalismo, né? Exatamente. Mas eu acho que mexer com TV é uma coisa assim que, para quem está de fora, às vezes não tem uma noção assim, do que acontece, de como é essa produção, mas quem está dentro gosta tanto, né? Tão mágico quando vem e fala de como funciona. E eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto de ver os bastidores. Sim. Né? Para tentar entender o que acontece, como que funciona, quem está por trás daquilo tudo. É uma caixinha mágica e, de fato, tem muita gente por trás, né? Televisão é uma produção muito grande, tudo é muito grandioso, né? Ainda que hoje, a gente estava falando no começo, as coisas mudaram, o tamanho das câmeras, a possibilidade de você fazer vídeo, tudo ficou muito diferente, mas ainda, né, levar aquilo que se produz ao ar envolve muita gente. Sim. Né? Então, você tem o apresentador, como a gente já conversou, os cinegrafistas que estão no estúdio, uma equipe de, no mínimo, 8 pessoas dentro de um switcher, porque é um cara que vai cuidar do áudio, é o cara que vai cuidar do vídeo, é o cara que vai cuidar do lettering, do GC que vai para o ar, é o cara que está ali preparado para captar uma imagem importante que você, a qualquer momento, pode precisar dela de novo. Né? É o coordenador, que é o cara que está conversando com o master para saber se o tempo já deu, avisar o apresentador. É o fechador, que está cuidando de tudo e que vai dar todos os comandos. Olha, agora fala disso. Agora o avião caiu, derrapou. Agora tem, enfim, uma imagem de última hora para você colocar no ar. Agora tem uma coletiva que acabou de surgir. Né? Aí você tem uma redação fora desse switcher trabalhando para que tudo isso aconteça. E então é muita gente envolvida para que aquela imagem que você tem realmente chegue até você ali. Chega, né? E aí até é engraçado isso porque anula aquela discussão chata de que as pessoas acreditam que a internet vai acabar excluindo ou tirando, né, essa atuação da TV, né, que vai acabar morrendo o jornalismo, que vai morrer essa produção. Né? Sim. Mas é o que a gente conversou aqui, são públicos distintos, claro, né? Cada um entendendo da sua forma, né? Com o conteúdo chegando ali de acordo com aquela identidade que você gosta de acompanhar na rede social ou pela TV, mas uma coisa não vai interferir na outra. Não. Eu acho que falta essa percepção para as pessoas, né? Não, elas são complementares. Então, Exato. Você pode estar entrevistando ali um especialista, alguém que vai ter 15 minutos para falar sobre aquele assunto na TV, mas depois ele pode seguir numa live e ter um tempo muito mais abrangente para falar sobre. Sim, exato. Você pode usar as redes sociais para chamar o seu telespectador através do engajamento com uma interatividade, fazendo uma pergunta para ele que você não vai ter tempo de fazer na TV. Ou você pode trazê-lo pela curiosidade, para mostrar como é que é o figurino, como é que eles estão sendo maquiados, que são detalhes que não estão ligados diretamente à informação, mas estão ligados à construção da televisão. E as pessoas querem saber. Sim. Né? A cenografia, a mudança rápida de cenário. E que faz parte, e até mesmo é feito para isso também. Né? Então, você tem um canal onde você tem essa liberdade de mostrar isso. Claro. Né? E a rede social está aí para isso. Né? Exato. Acho que é bacana isso a gente reforçar, porque ainda fica uma galera falando, mas a internet vai acabar com a TV, Não. ou a TV vai perder espaço. Acho que muito pelo contrário.
né? Eu acho que é uma forma de interligar ali a comunicação e os formatos. Né? E indo além da informação e do telespectador, a gente tem o mercado de trabalho. Sim. Que ficou amplo, muito amplo. Muito amplo, né? Possibilidades que não existiam. Exato. Por causa da rede social. Uhum. Né? Então, a rede social ampliou. Até do podcast, né? Muito. Que também foi um boom que existiu, né? Ele já vinha lá de 2001, né? Então, quem já acompanhava ali apenas no podcast em áudio, aí você tem a questão do vídeo, né? Então, o videocast. Não, tudo. Você viu o podcast ali da Folha, da Casa da Mulher Abandonada? Sim. O que virou aquilo? Exato. Todo mundo foi correr atrás de uma história que era do podcast. Todo mundo foi correr, exatamente. E começou ali, que é um podcast incrível, maravilhoso. Sim. E não é videocast. Exato. Né? Então, olha só que legal. Ainda tinha curiosidade, mas que casa é essa? Porque você tinha que ficar imaginando. Então você ia lá. Era como um atrás, livro, né? Que você estava lendo. Até ter toda aquela, né? Claro. Explosão de ir lá na casa, né? Descobrir, de abordar realmente a mulher. Mas eu lembro que foi um final de semana que eu estava, né, em casa, e aí aquilo começou a bombar nos grupos. Eu falei, que coisa louca, porque é um produto totalmente diferente que você considera até assim. Ai, nossa, é um produto quase que alternativo, né? Sim, Não, pautou todo mundo. É o modo como você enxerga aquilo e como você Exato. usa também. Né? Então, o modo como você usa. É aquilo que a gente sempre falou, é igual o celular. Coisas boas, coisas ruins. Exato. Com o podcast é a mesma coisa. Você tem, assim, essa liberdade, né, de produção. Então, todo mundo pode produzir um podcast hoje. Sim. Só que o modo como você produz. O que eu quero trazer? Né? O que eu quero debater? Com quem eu quero conversar e o que eu quero apresentar. Então você tem um podcast maravilhoso, trazendo nesse jornalismo investigativo, né? Tem essa pitada de, o que está acontecendo, quem é essa mulher. E aí, olha só o que desenrolou. Maravilhoso. Foi. Perfeito. Isso é um case, assim, impressionante para quem gosta de jornalismo, ainda mais jornalismo investigativo, né? Que tem esse ar, e de um modo informal, de um modo leve, que a gente nunca imaginou. Eu, pelo menos, nunca imaginaria que teria uma série tão impactante, né? Porque te prende muito. Isso mostra a convergência, né, das várias mídias. Sim. E eu acho que é isso que a gente tem hoje. Tudo ele se entrelaça em algum momento. Você consegue comunicar em todas essas plataformas. E é isso. E a televisão está dentro. Passou a ser uma coisa que você está inserido. Sim. Não dá para falar de uma coisa ou de outra. É comunicação. Sim, tudo é comunicação, né? Exato. Perfeito. Bom, a gente está chegando no tempo aqui. Eu ficaria mais horas conversando aqui, um bate-papo que eu gosto. Bom. Tenho certeza que nossa audiência também adora esses bastidores, saber um pouquinho mais a curiosidade, né, da produção. Sim. Queria te agradecer imensamente pela sua participação, dizer que as portas do podcast estão sempre abertas, né? Se você quiser voltar aqui, trazer mais curiosidades, mais histórias, a gente sempre vai adorar ouvir, tá bom? Gabriel, eu que agradeço. Agradeço aí a quem está nos vendo, nos ouvindo. É uma alegria, super bacana poder dividir um pouco dessas histórias, né? E, enfim, é isso que você falou. Muita gente enxerga o que está no ar, mas não consegue entender o que está por trás disso. Sim. E tem muitas lições aí que a vida vai nos entregando, nos dando, e poder compartilhar. Quem sabe é uma história que inspire muitas pessoas a procurar o jornalismo, ou quem já está na carreira, a encontrar caminhos e entender que tudo é construção. Tudo é construção. Isso eu acho sensacional. Né? Para quem está começando a carreira, para quem quer ingressar, exato, esse bate-papo aqui é perfeito. Pois é. Né? Perfeito, para já entender o que acontece, buscar um pouquinho mais, porque sempre é isso, né? Para quem estuda jornalismo sabe o que eu estou falando. Né? Eu também sou formado em jornalismo. Então, você precisa buscar, né? Precisa construção. Ir atrás, né? Precisa fazer, muitas vezes. Ter na prática. Então, só tenho que agradecer pelo papo aqui, bastante enriquecedor. Obrigada, tá bom, Gabriel. Obrigada. Bom, e agradecer você também aí de casa, que ficou acompanhando aqui, né? Que eu pude contar com a sua audiência. Estamos aqui num ambiente novo. Não falei nada, né? Porque, obviamente, você percebeu. Eu queria ver se você percebeu mesmo, né? Então, deixa aí nos comentários se você gostou, não gostou. A gente vai fazendo essa brincadeira de cenários aqui, sempre com convidados especiais, maravilhosos, trazendo temas incríveis, né? Sempre incríveis aqui. Um bate-papo bem informal, bem descontraído. Beleza? Bom, quero te lembrar mais uma vez para que você deixe a sua curtida, o seu comentário, tá bom? Seja pelo YouTube ou até mesmo qualquer outra plataforma de podcast que você esteja ouvindo, beleza? Sendo assim, um forte abraço e até mais.